Então nosso tema é gerenciamento de nível de serviço. Os componentes do grupo são Christian Vieira, Diógenes, Flávio Eduardo, eu, Gabriel Tsunoda e Guilherme Vieira. Então explicando um pouco o que é o gerenciamento de nível de serviço. Ele nada mais, nada menos do que um vínculo entre um departamento de TI e uma organização. E ele tem como objetivo manter e melhorar a qualidade dos serviços através de um ciclo constante de negócio, monitoração, relatórios, revisão, melhorando os níveis de serviço dentro daquela organização. Entrando um pouco sobre conceitos, a gente começa com requisitos de nível de serviço, que são os conhecidos RNS. Este é um documento que contém todos os requisitos, que o cliente relacionados ao serviço de TI, que eles precisam de algum suporte, certo? Depois, entrando em especificação do serviço, é como que a gente pegasse o RNS e transcrevesse ele de forma mais detalhada. Ele também é um primeiro passo antes de a gente entrar no acordo de nível de serviço. Já o acordo de nível de serviço é um documento que define os níveis de serviço acordados entre o cliente e o provedor de serviço, como entre a área de TI e o negócio. Ou seja, tudo que a gente recolheu no requisito de nível de serviço e especificamos dentro do serviço, eles vão ser criados dentro do acordo de nível de serviço, mas vamos dizer formalmente. Então eles não podem ter nenhum jargões, nenhuma frases informais e também nem diagramas muito complexos que o cliente não vai entender, certo? Entrando dentro de acordos de nível de serviços, a gente tem 3 tipos. O primeiro, que é baseado em serviço. Esse tipo de ANS, ele cobre um serviço específico para todos os clientes que o contratam. Assim, eles são elaborados a partir de metas de nível de serviços gerais. Isso facilita quando a área de TI possui muitos clientes e não consegue elaborar SLAs personalizados para cada um deles, certo? O próximo é o baseado em cliente. Nesse modelo, os acordos de nível de serviço são documentados a partir de perspectiva de quem consome o serviço. Ou seja, isso significa que a gente consegue estabelecer SLAs personalizados para cada cliente nosso ou um grupo específico que compreende do mesmo tipo de serviço, certo? E por último, a gente tem o multinível. Este é um acordo que cobre todos os assuntos genéricos, nível corporativo, de toda a organização. Todos os assuntos relevantes para um grupo de clientes, por exemplo, em particular, ou unidade de negócio, também entram nesse caso, certo? Passando para o próximo, são acordos de nível operacional. Alguns serviços de TI dependem de outro serviço provido dentro da própria instituição de TI. Então, por exemplo, se um serviço de TI que eu vou prestar para uma organização depender de uma conexão com a internet, então eu tenho que ter um contrato com um provedor de rede separado para que ele também disponibilize para mim essa rede para mim conseguir atender o meu cliente naquele suporte. Então esse acordo de nível operacional fica junto com o acordo de nível de serviço. Então o próximo conceito é o plano de qualidade de serviço. Este plano ele visa a recolher informações sobre indicadores de performance. O que seria isso? A gente consegue medir cada serviço se estão sendo feitos da forma correta e se a gente está atingindo as nossas metas. O próximo é o catálogo de serviço, ou seja, todo o documento que contém os serviços que estão sendo fornecidos. Um bom exemplo é quando você vai no restaurante e você tem um cardápio, por exemplo, de todos os pedidos que você pode realizar. Então o catálogo de serviço é a mesma coisa para o cliente, ele vai saber qual serviço solicitar quando solicitar um suporte. O próximo são as metas de nível de serviço. Elas são baseadas no RNS e são necessárias para garantir que o projeto do serviço de TI esteja adequado ao seu propósito. Então, a gente consegue medir lá no plano de qualidade de serviço, mas as metas são definidas no MNS, certo? E por último, a gente tem a definição dos requisitos, que também é conhecido como DDR. Alguns serviços de TI, conforme a gente especificou no conceito acima, de operacional, eles dependem de outros serviços providos dentro da própria organização de TI, como eu dei um exemplo de rede. Então tudo isso tem que ser documentado. Qual serviço eu vou precisar dessa rede? Quando que eu vou precisar? Tudo que for de terceiros vai ficar dentro do DDR e eles são anexados junto com o ANS, que é o arquivo de nível de serviço, certo? Agora a gente vai então para o processo de documentação do nível de serviço. Então para cada conceito que a gente aprendeu agora, a gente vai aplicar eles aqui. Porém a gente precisa seguir um passo a passo. O primeiro é a identificação. É nele que a gente consegue recolher os catálogos de serviço e o requisito de nível de serviço. Então a gente vai solicitar para o cliente que ele especifique cada serviço que ele tem e que ele precisa de suporte. E com isso a gente já consegue definir os níveis de serviço, certo? O próximo passo seria a definição. Então, para cada requisito definido do ENS,
a gente vai definir o serviço que será fornecido e como ele será fornecido. E com isso a gente também já consegue informar o plano de qualidade de serviço. A parte da negociação é onde a gente insere então o acordo de nível de serviço e o acordo de nível operacional. Nele a gente contém as cláusulas informando quais serviços que a gente vai atender e quais são exceções também e casos que a gente precise para que esteja formulado exatamente um acordo entre a parte de TI e a organização. O próximo passo é a monitoração. Ele é responsável por garantir que todos os níveis de serviço estão sendo alcançados, assim como a qualidade proposta, certo? E o relatório ele vai em conjunto com a monitoração. Então, na minha opinião, o relatório é a forma mais específica de o cliente conseguir verificar de forma correta o que está sendo aplicado e o investimento que ele está fazendo, se ele está tendo realmente esse retorno. Então a gente deve fazer em relatório todos os procedimentos, todos os serviços e suportes que foram prestados. Com isso, conseguimos medir o tempo necessário para resolver os incidentes ocorridos. E por último, seria a revisão. Todos os acordos eles devem ser revisados habitualmente e estar sujeito ao gerenciamento de mudanças e configuração. Ele também está muito ligado com o programa de aperfeiçoamento de serviço. Então a gente tem que listar todos os erros que ocorreu e de repente melhorar alguns dos requisitos definidos anteriormente. Então essa parte também muito importante na revisão. Agora eu vou passar um pouco para o Christian, ele vai aplicar, né, os conceitos explicados agora no caso específico. Pessoal, meu nome é Christian e agora eu vou fazer a exemplificação de todas as etapas aí que o Gabriel Tsunoda explicou aí, todo o fluxo, mas eu vou fazer esse fluxo com base em umas situações do IMC, né, que foi a proposta do trabalho. Então vamos começar então pela primeira parte, que seria a parte de identificação dos serviços e tudo mais. Na identificação ela engloba o catálogo de serviço e os requisitos de níveis de serviço, que seriam os RNS, né? Então, na identificação a gente precisa definir qual é o serviço. Nesse caso, o serviço ele é definido de forma mais macro, ele é escrito de uma forma mais geral. Então ficou suporte aos computadores de laboratório. E os RNS eles são responsáveis por especificar de forma mais clara quais são os serviços que serão prestados. Nesse caso a gente definiu 3 RNS. O primeiro é sobre a manutenção de equipamentos e periféricos, né, dos laboratórios, que seriam o computador, monitor, teclado, mouse e o projetor. O segundo seria as solicitações dos professores para instalações de softwares. E o terceiro é a manutenção preventiva dos equipamentos, né, para aumentar a vida útil dos equipamentos e evitar a lentidão durante as aulas. Após a primeira etapa, que seria de identificação, a gente passa para a próxima etapa, que seria a etapa de definição. Dentro dessa etapa, a gente tem 2 itens, que seriam a especificação do serviço e um plano de qualidade de serviço. Sobre a especificação do serviço, é para definir claramente quais são os serviços que irão ser prestados, né, de acordo com o nível de serviço. Tudo tem que estar muito bem esclarecido. Então a gente definiu o RNS 01, que vai ser o requisito que a gente vai usar como base para ir exemplificando todas as etapas do processo. Então a gente definiu que a especificação do RNS 01 é que deve ser a comunicação com o time de suporte deve ser através de um e-mail, né, atendimento@unifei.edu.br. E que dentro desse e-mail tem que estar especificado algumas informações, que seriam a sala, o solicitante, qual equipamento que deu problema, e que os procedimentos só ocorrerão, ou seja, o suporte só será prestado caso essas informações estejam contidas no e-mail. Caso não vai ter. Então isso tem que ficar bem claro pro contratante, né, para não ter nenhum erro nessa comunicação com o time de suporte. O próximo passo agora seria o plano de qualidade de serviço, que explica de forma clara algumas regras que devem ser seguidas para mim conseguir atender aquele RNS. Então, em relação ao RNS 001, caso o e-mail seja enviado dentro do horário do expediente do técnico, será feita a troca temporária do equipamento ou periférico dentro de no máximo 15 minutos. Ou seja, eu tenho que definir regras para mim conseguir seguir, seriam como se fossem alguns indicadores, para mim conseguir falar que realmente eu estou dentro daquele contrato ou não. Outra situação que a gente levantou é que o equipamento recolhido seria levado para análise, caso não necessite de peças de terceiros para o reparo, o mesmo retornará. Ou seja, a gente só iria fazer o reparo caso todas as peças estivessem lá e não precisava fazer compra de nada e tudo mais. Ou seja, isso tem que ficar de forma bem clara para o contratante, tudo bem? Agora, o próximo passo, além da definição, então, a próxima etapa agora é a etapa de negociação. Dentro da etapa de negociação, eu tenho um acordo de nível de serviço e também um acordo de nível operacional.
Vamos começar primeiro pelo acordo de nível de serviço. O acordo de nível de serviço, ele é responsável por indicar como vai ser feito, quem serão os responsáveis, o que eu não estou cobrindo, tem que ficar tudo de forma explícita e bem detalhada para o contratante, né? Então aqui a gente definiu alguns itens com base no RNS 01, que seria o RNS que a gente está usando como base aí para poder estar indicando todos os procedimentos. Então a gente colocou aqui quais são o indicador, o serviço que será prestado, a definição dele, né? Quais são as obrigações por parte do cliente que também tem que ser cumpridas, né, para eu conseguir atender aquele determinado serviço, quem são os responsáveis naquele caso, né, naquele RNS. Também foi definido isso é muito importante, quais são os itens que não serão cobertos. Isso tem que ficar de forma clara para o cliente para que depois não aconteça nada de fora do contrato que às vezes não foi cumprido, então tudo tem que ficar de forma clara. A gente também tem os indicadores e os prazos para o procedimento. Após tudo isso ser desenvolvido, ser mostrado, assinado e tudo mais, a gente também tem o acordo de nível operacional. O que seria o acordo de nível operacional? Ele basicamente são requisitos para que eu possa cumprir o RNS, são requisitos internos por parte do contratante. Depende de outros departamentos da empresa e tal. Então aqui a gente colocou, é necessário, por exemplo, um link de internet para atualização dos computadores, ou seja, como que eu vou fazer a atualização do software sendo que a empresa não me provém de internet para fazer esse procedimento, entendeu? Então isso tem que estar bem explícito para dentro do cliente também, para que fique de forma clara que alguma atividade também dependa de alguns outros departamentos por dentro da empresa. No caso do IMC, a gente não acrescentou a relação de contratos de apoio, porque o IMC, por ser uma instituição e tudo mais, ele não tem contrato externo, né? Vamos dizer assim. Mas o contrato de apoio, ele seria exatamente isso, seria um contrato com empresas externas e todos esses processos de empresas externas, eles também devem estar dentro do meu SLA. Por exemplo, eu preciso de uma internet de 100 megabytes para mim conseguir fazer uma determinada operação. Então, se a empresa externa não dá uma internet de 100 megabytes, como que eu vou fazer a minha operação, entendeu? Esse é o ponto. Então, eu não posso ser penalizado por alguma coisa que é culpa deles, né? Vamos dizer dessa forma. Então, isso tem que estar bem explícito também. Ou vamos supor, a empresa externa, ela depende de tanto tempo para mim fazer tal procedimento. Esse tempo que ela requisitou, que ela disse que era necessário para estar fazendo alguma operação, esse tempo também deve estar incluído dentro do meu SLA. Como um acordo com o cliente, tem que estar tudo de forma bem clara, tudo bem? Então, a próxima etapa agora é a etapa de monitoração, realizações do níveis de serviço, né, que seria o subnível. O que seria essa etapa de monitoração? A etapa de monitoração seria monitorar todos os indicadores de desempenho para saber se você está oferecendo um serviço que está dentro do que já foi pré-estabelecido. Então, dentro dessa etapa, geralmente se encontram as pesquisas de satisfações com os seus clientes, né? No caso, a gente também deve estabelecer indicadores ou métricas que devem ser tangíveis, né? Lógico, eu não posso assumir alguma coisa que é impossível. Eu também tenho métricas de tempo de atendimento, quais são a média do meu tempo de atendimento, se demora muito, se não demora, qual que é a velocidade do atendimento e a eficácia do atendimento também, que é um dos mais importantes. Tem uma métrica que é muito interessante, que geralmente é usada, que seria First Call Resolution, que seria a resolução do problema já no primeiro chamado. Essa é uma métrica muito interessante também de levantar, e geralmente para calcular tudo isso, para ter todas essas métricas e tudo mais, é importante que tenha um software de gestão por trás disso. Por quê? Porque com o software você consegue dados no tempo real, você consegue informações automatizadas, você não demanda muito trabalho manual para chegar em alguns relatórios específicos, né? Com isso você tem um aumento de produtividade e uma maior gestão de negócio. Então isso é o índice de monitoração. Agora o próximo item seriam os relatórios, né? Relatório dos níveis de serviço. O que são esses relatórios? Os relatórios basicamente são comparações periódicas de algumas métricas para avaliar a performance, se a gente está melhorando ou como que está em relação a um período anterior. Então geralmente isso aí tem um panorama de ocorrências, né? É uma avaliação por período. Nesse caso a gente usa um período de 6 meses aqui só para um pareto sobre o que foi esperado e o que foi atingido. Nesse relatório você tem todos os índices de performance e geralmente eles são executados de uma visão mais macro. Então você não tem o problema em si, você geralmente tem problemas por categorias e tudo mais, e é assim que funciona. Para que eu tenho vários relatórios nesse sentido? Geralmente para prestar contas para o cliente, né? A gente sempre precisa estar mostrando todos os resultados aí. E mais uma vez eu volto a falar que um software seria mais que necessário para a geração desses relatórios.
E por último, a gente tem agora o processo de revisão. Dentro do processo de revisão, a gente tem um programa de aperfeiçoamento de serviço. O que seria esse processo de revisão? Seria a ideia de melhoria contínua. Exatamente como eu mostrei no último relatório, o RNS 02 ele está abaixo do esperado, ele está abaixo da expectativa. Então, dentro desse processo, a gente teria um programa de aperfeiçoamento de serviço para conseguir atingir as expectativas de novo e estar sempre melhorando nos serviços prestados pelo cliente, entendeu? Então, esse foi todo o processo de fluxo. Depois disso, tem a parte das assinaturas, onde a parte contratante e a parte contratada, elas devem estar cientes de tudo que foi acordado. Ambos os lados têm que estar aptos, né, a poderem cumprir tudo com as suas obrigações para realmente conseguir cumprir tudo o que foi, todos os termos que foram levantados no SLA para que todos os serviços prestados aconteçam da melhor forma possível. Entendeu? Então, depois disso tem essa parte, que seria a parte final, que seria as assinaturas e tal. E aí a gente termina já esse processo de confecção do SLA. Enfim, essa foi a nossa apresentação. Qualquer dúvida aí a gente pode estar respondendo. Muito obrigado a todos.